Olá, turminha! Estamos de novo na nossa telinha. Hoje a nossa aula vai ser Geografia e Produção Textual. O nosso livro de Geografia, página 40, que tem como título A Hidrografia do Brasil. Tia, o que é isso, hidrografia? É o estudo das águas de um determinado espaço, como as dos oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos. Os oceanos e os mares são grandes extensões de águas salgadas que contornam os continentes. Tudo isso daqui, tá? Tudo aqui no nosso livro. Aqui está mostrando, a tia leu. Aqui está a parte do rio, que a tia colocou aqui, pequenininho, mas está aqui no nosso livro do mesmo jeito. Então, parte do rio temos o nascente, a margem, foz, o leito. Nascente, fonte ou lugar onde o rio nasce. Margem, faixa de terra banhada pela água de um rio, pode ser margem direta ou esquerda. Leito, local por onde ocorre o rio. Foz, local onde o rio despeja sua água. Também temos onde fala sobre as bacias. As bacias, que é as bacias hidrográficas. Temos no Rio Amazonas, Rio Tocantins, Rio São Francisco e Rio da Prata. Essas são as bacias. Outra coisa também, os rios que nunca secam são chamados de perenes, os rios que nunca secam. Na página 41 do nosso livro de geografia, aonde está mostrando as bacias que a tia acabou de falar. Nessa partezinha vermelha aqui é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. A azul, Rio Tocantins. A lilás, Rio São Francisco. A verde, Rio Prata. A amarela, secundária, costeira secundária. Aqui é o mapa mostrando todas as bacias. Na página 42, também vamos falar sobre os lagos e as lagoas, são acumulações de água de grandes ou pequenas profundidades em depressões. Temos lagos naturais, que não é artificial, vem do olho de água. O que é o olho de água? É onde jorra a água, vem da própria natureza, do solo, como as fontes, que é da natureza, jorra a água da natureza. Lagos artificiais, que são construídos pela ação humana para obter alguns progressos. Existem muitos lagos artificiais. Também temos no nosso livro, na página 42, sobre os açudes. Quem vai para o interior conhece os açudes. Lençóis freáticos são formados pela água que entra pelo solo e passa por várias de suas camadas até formar um reservatório de água no subsolo. Aqui é o menino tomando uma água potável, que é a nossa água, a água potável, a água saudável. Não podemos tomar água poluída, porque vai fazer mal para a nossa saúde. Então, aqui diz, é aquela própria para o consumo humano. Por isso, os lençóis freáticos são importantes e muitas vezes são a única forma de se obter água em um determinado local. Então, é uma água potável, saudável para a nossa saúde. Não podemos beber água poluída.
Então, aqui, na página 43, segue a tarefinha. Classe é a leitura do texto, classe. E na página 43, segue-se para casa, a tarefinha de casa. Mas vamos dar aqui uma pincelada nas questõezinhas, onde diz, para parte do oceano que banha os continentes. Quem é que banha os continentes? Lagoa, rio ou mar? O mar que banha os continentes. Água própria para o consumo humano, para beber, é a potável ou é a poluída? Muito bem, é a potável. Um lago pequeno é o quê? É um mar ou uma lagoa? Uma lagoa. Corpos hídricos artificial. Temos o açude, lago artificiais. Então, todas essas questões aqui, você encontra as respostas aqui no texto. Aqui foi a aula de geografia, sobre a hidrografia do Brasil, onde estamos falando sobre a água. Como acontece no nascente, na margem, na foz, no leito, o fluente. Então, tudo isso daqui tem no nosso livro de geografia. Segue agora a produção textual. O livro de produção textual, na página 23, 22 primeiro, que é o tema hipertexto. Tia, o que é isso, hipertexto? São textos que também tem link. A gente que procura muito na internet sobre pesquisa, então tem falando do hipertexto. Estão em toda a internet. Sempre que se realiza uma pesquisa, é possível notar que o texto sobre um assunto principal pode levar a outro texto a fim de acrescentar informações e pesquisa principal. Por isso que tem o nome hipertexto. Aqui, na própria página do livro 22, temos aqui um hipertexto. Observe as palavras destacadas. Aqui temos, em abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e sua esquadra desembarcavam em território brasileiro. No dia 26 do mesmo mês, foi realizada a primeira missa, em 1º de maio. Cabral oficializou a terra recém-descoberta como propriedade da coroa portuguesa. No mesmo dia foi realizada a segunda missa. Mas temos grifado, passada a canetinha, o ano 1500, quem? Pedro Álvares Cabral e a esquadra, os outros integrantes da esquadra. E também temos 1º de maio e a coroa portuguesa. Então, tudo hipertexto. Quando você lê algo que você quer memorizar, você marca alguns pontos, porque ali você vai sempre estar recordando do texto. Como aqui temos também, nessa partezinha verde aqui, onde diz assim, ó, a menina, diz assim, sempre que visitava sua avó, olha aí, vamos descobrir de quem é essa história. Sempre que visitava sua avó, procurava levar alguns doces. Mesmo no carro de seu pai, a imaginação ia pelo caminho. Então, a menina ia para a casa da avó e ela já ia imaginando pelo caminho que mais lhe pertencia e não tinha medo do que poderia acontecer, pois não se apegava à possibilidade. E cada ida era uma nova aventura. Eva sempre precisava de coisas novas, nome da menina. Coisa que lhe chamasse a atenção, que se desviava assim que o novo se tornava comum. A única coisa que nunca perdia graça era quem? Emília,
que tinha esse nome por causa do seu escritor favorito. Quem é o escritor favorito do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que escreveu a história e deu nome à boneca de Emília? Alguém lembra? Isso mesmo, Monteiro Lobato, um grande escritor da literatura infantil e brasileira. No primeiro momento que a tia leu, sempre que visitava sua avó, procurava levar docinho, alguém lembrou? Quem fazia isso? Quem ia pelo bosque com a boininha com o capuz vermelho? Alguém lembrou? Exatamente. Quem era? Chapeuzinho Vermelho. Sempre que a sua mãezinha mandava ela visitar a sua avózinha, ela tinha vontade de levar o quê? Docinhos para ela. Então, hipertexto é isso. É você ler algo e fazer um pequeno resumo. Como a nossa história aqui do Arthur. Temos aqui atrás a história do Arthur. O pequeno resumo de tudo como aconteceu a história dentro do livro. Então, hipertexto é um texto que traz informação adicionais em algumas palavras ou expressões, para que o leitor possa ampliar o conhecimento durante a leitura. Então, tudo que a gente vai ler, a gente marca, então a gente vai memorizando mais. Hipertexto caracteriza-se por ampliar a leitura porque traz dados adicionais. Na tarefinha da página 23, diz: escreva um resumo sobre o seu filme favorito. O seu filme favorito pode ser da Frozen, pode ser do Homem-Aranha, pode ser do Chapeuzinho Vermelho. Um resumo quer dizer as coisas principais do filme que você achou interessante. Você vai e copia aqui no livro. Como acontece quando é o aniversário da gente, a gente vai para o aniversário de uma colega, a gente tem aquela coisinha principal, então ali se chama um hipertexto, porque você vai iniciar e ali também você vai o quê? Fazer a escrita corretamente. Quando início de frase, letra maiúscula, nome de pessoa, letra maiúscula, não podemos usar letra minúscula. Então, na quarta questão, agora destaque a palavra ou expressões no texto que você acabou de produzir. Escreva algo para situar melhor o que for ler o resumo e quem queira assistir o filme. Você vai escrever aqui, em poucas palavras, o que o filme estava transmitindo para você. Que a outra pessoa, quando for ler, entenda que realmente como foi legal aquele filme. Né? Como a história dos três porquinhos, todo mundo lembra como é a história dos três porquinhos. São três irmãozinhos e tem o lobo mau que quer atacar. Então, um pequeno resumo. Não é escrever era uma vez, blá blá blá, não. Um pequeno resumo do ponto principal. Como aqui na história de Arthur, o ponto principal. Ele é uma criança que tem problema visual e que foi para a escola e lá ficou amigo da turma. E todo mundo gostou dele. Então, a nossa tarefinha de casa de produção textual é a página 23. A página 22 é falando sobre hipertexto. Hipertexto, certo? Então, até amanhã. Fique com Deus. Beijos.